Nesta semana, na novela Minha Fortuna é Te Amar, William morre. Gustavo descobre traição de Constanza e pede o divórcio. Andréia enfrenta Salma e pergunta de Omar. Andréia vai tentar tirar a própria vida. Natália visita Adriano na cadeia e reclama seu engano. Gustavo e Sol ficam juntos. Olga aceita se casar com João Gabriel. E mais. Natália decide tirar uns dias fora da cidade para descansar. Confira tudo isso e muito mais com todos os detalhes no resumo semanal de 15 de janeiro a 19 de janeiro de 2024 da novela Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nada. Minha Fortuna é Te Amar, capítulo 28. Omar pede para entrar, porque Andréia pediu para ele vir. Constanza diz que sua sobrinha reagiu e pediu para mandá-lo sair. Omar grita para Andréia saber que ele está ali. Constanza ameaça chamar a polícia para ele. Omar diz que não tem tempo, porque irá embora do país e precisa falar com Andréia. Constanza diz que não vai permitir que ele faça mal à sua filha e, além de tudo, mandou as fotos para sua sobrinha, beijando outra tipa. Connie diz que ele não vale nada e manda ele sair. Omar vai embora. Constanza percebe que Andréia dormiu e aproveita para pegar o celular da menina. Constanza diz que Omar não veio. Omar, chorando muito, vai embora. Os policiais o encontram no meio da estrada e o algemam. Elias diz a Salma que seus contratados já pegaram Omar. Constanza pede que a sobrinha não pense em Omar. Mário agradece a Valentina pela comida, companhia e amizade dela. Mário diz à amiga que quer reconstruir sua vida junto de Natália. Valentina diz a Mário que Natália só se interessa por ele como amigo. Mário diz que isso vai mudar. Valentina fala que Natália e Vicente se dão muito bem. Mário diz que Vicente não é o tipo de homem que Natália se interessaria. Constanza diz à sobrinha que sempre quis ter filhos e encher a casa, mas infelizmente nunca pôde. Constanza diz a Andréia que quer acompanhá-la e participar durante a gravidez dela. Andréia diz que gostaria de estar tão emocionada quanto ela em relação à sua gravidez. Natália chega na casa de Constanza com Vicente e Regina. Constanza diz que Andréia está bem e precisa descansar. Natália sobe as escadas para ir ao quarto da filha. Natália abraça a filha e diz que ela não devia ter escondido a gravidez dela. Andréia diz que está bem e que se ela quiser ir embora já pode ir. Os policiais levam Omar até Elias e Salma no aeroporto. Elias diz ao Omar que ele só o decepciona e não pensa em nada. Salma diz ao filho que sempre vai protegê-lo e o ama. Omar é obrigado a pegar um avião para a Inglaterra. Natália diz a Andréia que não faltará nada para o bebê dela e ela pode contar com ela e sempre estará ao lado dela. Natália diz à filha que juntas elas irão superar qualquer obstáculo. Sol chega na pensão e conhece Mário. Olga cumprimenta Mário. João Gabriel cumprimenta Mário. Valentina fica chocada ao saber que Olga e João Gabriel se tornaram namorados. Andréia diz à mãe que Omar ligou para ela e disse que quer vê-la, mas não sabe o que irá acontecer, mas quer que ele saiba de sua gravidez. Natália pede que a filha conte tudo para o namorado, porque é a melhor decisão. Natália pede à filha para irem para casa. Andréia diz que não e ficará ali, na casa da sua tia. Andréia continua mimada e não quer viver no meio dos pobres. Natália diz que agora, mais que nunca, precisam estar unidas, juntas. Irá cuidar dela e do seu neto a cada dia da gravidez. Andréia diz que já tomou sua decisão. Natália pergunta quanto tempo ela pensa em ficar ali. Andréia diz que o tempo que for necessário e sua tia irá ajudá-la e pagará os gastos antes e depois do nascimento do bebê. Natália fica decepcionada e diz que isso é seu dever e não de Constanza. Natália insiste para a filha ir com ela. Teresa e Cláudio chegam à casa de Constanza. Natália desce as escadas. Benjamin abraça a mulher. Teresa pergunta a Constanza o que ela tem e tirou ela e Cláudio da casa para sair com Andréia e quer que ela diga o que está havendo. Constanza diz que Omar enganou Andréia e rompeu seu compromisso. Teresa diz a Constanza que vai acontecer o mesmo com ela se não cuidar do casamento com Gustavo. Valentina diz a Olga que não está entendendo porque ela foi de viagem para se jogar nos braços de Vicente e voltou como namorada do irmão dele.
Olga diz que desperdiçou muitos anos da sua vida esperando por um homem que só a vê como amiga e cansou. Natália diz a Constanza que lhe dói muito. Sua filha preferia ficar na casa dela. Constanza pede que ela não faça drama, nem seja sentimental, porque Andreia só viverá com ela pelo próprio bem-estar e também do filho. Gustavo diz a Constanza que quer o divórcio. Constanza fica chocada e propõe de adotarem um bebê. Gustavo diz que está querendo se divorciar dela. Constanza manda Gustavo pensar, porque um filho é o que faltava para eles serem uma verdadeira família. Constanza diz que quer um filho. Gustavo diz que precisam ter uma relação estável e não assim como estão, e o melhor é se separarem, porque o relacionamento deles se desgastou. Constanza diz que não vai permitir que ele se separe dela e questiona se ele quer fazer isso para reconstruir a vida com Soledade. Elias diz a Salma que Omar está voando para a Inglaterra e o problema dele com Andreia acabou. Salma diz que não podem permitir que Andreia tenha um filho do seu chuchu. Elias diz que o mais conveniente para eles, no momento, é Andreia interromper a gravidez. Constanza pergunta a Gustavo desde quando a engana com Soledade. Gustavo diz que não teve intimidade com Soledade, se é isso que ela quer saber. Ele fala que ama Sol e não chegou a mais com ela porque ela não merece ser amante de um homem casado. Constanza diz que ele só não chegou a mais com Soledade para ela não saber como ele é péssimo na cama. Gustavo pede que ela não insulte. Constanza diz que tem pena de Soledade, porque uma mulher tem sonhos, desejos de formar uma família com um homem que ama. Ele não pode dar vida num útero e quer impedir que Sol seja mãe. Constanza diz que para bem ou para mal, eles vão continuar com o casamento deles, infernal. Constanza manda ele esquecer do divórcio, porque senão irá tirá-lo à oficina, e é melhor terminar a relação com essa tipa. Natália chega no seu quarto e chora muito. Vicente entra para vê-la, mas ela diz que está bem. Vicente diz que não gosta de vê-la triste e fala que a filha dela vai repensar nisso. Natália pede que ele não pense mal, mas sua filha odeia viver ali. Natália fala que Andreia sempre foi a mais mimadinha pelo pai, que sempre consentia todos os luxos a ela, e por isso Andreia é assim, e além de tudo, ela é a filha mais velha. Natália diz que quer estar com sua filha em cada etapa da gravidez dela, mas não pode. Vicente consola Natália e ela se refugia nos braços dele. No dia seguinte, Vicente tem um sonho, onde dormiu com Natália e fizeram amor juntos. Ele acorda e vê que nada daquilo que ele sonhou é verdade. Mário procura trabalho numa empresa financeira com seu amigo Ricardo. Ricardo diz a Mário que não poderá contratá-lo e neste momento ninguém irá dá-lo emprego porque todo mundo pensa que ele é um estafador. Mário diz que foi Adriano e Verônica que roubaram todo o dinheiro. Ricardo diz que acredita nele, mas ninguém mais no meio profissional acredita na inocência dele. Natália diz a Vicente que passou a noite pensando e decidiu que vai entregar esse pedido de bolos e com esse dinheiro e o da venda da sua caminhonete, irá alugar um apartamento e irá procurar um lugar melhor para Andreia viver com ela. Vicente fica triste com a possibilidade dela ir embora da casa. Ela diz que quer viver a gravidez da sua filha com ela, e isso sua irmã não vai lhe tirar. William liga para Constanza e pergunta como ela está e se pensou nele e nos encontros de ambos, cheios de prazer. Constanza diz que o deles terminou. William ordena que ela o encontre em 1 hora no clube. Andreia diz à tia que não encontrou seu celular em nenhum lugar. Constanza diz que Omar não tem nenhum interesse em voltar com ela, já que a deixou plantada. Vicente diz a Natália que ela não está pensando bem nas coisas e sabe que Andreia não gosta da sua casa, mas vai derrubar o muro e fazer uma reforma na casa para a filha dela voltar. Vicente pede que Natália fique na sua casa, por favor, e não vá embora. Gustavo fica triste ao pensar na conversa que teve com Constanza. Soledade leva salgados para Gustavo e diz que até que enfim ele vai se afastar dessa mulher. Gustavo pede perdão, mas Constanza nunca vai lhe dar o divórcio. Simba diz a João Gabriel que Olga está o usando, da mesma forma que lhe usou. Os dois tentam brigar, mas acabam meio que dançando. Constanza vai ao clube se encontrar com William. Salma encontra Constanza. Constanza diz que está se encarregando da sua sobrinha nunca perdoar o filho dela, Omar, pela traição. Salma diz a Constanza que Omar saiu do país à noite. Salma pede que Constanza peça a Andreia para interromper a gravidez. Constanza diz que isso não vai acontecer e pede que Salma não se aproxime da sua sobrinha, porque não vai permitir. Minha fortuna é te amar.
Gustavo diz a Sol que queria que as coisas fossem de outro jeito, mas infelizmente não é. Gustavo ouve um barulho de briga e separa João de Simba. Gustavo demite Simba. Simba o ameaça de contar para a esposa dele que ele anda namorando com Sol. Gustavo ordena que Simba não o ameace, porque senão o tira dali, dentro de uma ambulância. Constanza pergunta a William quanto dinheiro quer. William diz que não para de pensar nela e quer ficar com ela. Constanza pede que ele não coloque essas mãos asquerosas em cima dela. William diz que quer vê-la essa noite, para ela conhecer o AP que ele comprou, graças a ela. Ele ameaça, caso ela não for, irá publicar o vídeo deles na internet. Margot está cada dia pior e sua saúde cada vez mais frágil. Vicente diz à avó que Natália e as filhas irão embora da casa. Margot diz a Vicente que tudo se pode fazer nessa vida, menos na morte, e pede que ele não erre e não deixe uma mulher tão boa como Natália. Natália fica chocada ao ser notificada por Carlos, gerente do clube, de que não receberá mais seus bolos ali. Ela fica furiosa e reclama porque trabalhou todo o fim de semana fazendo os bolos e agora ele não quer receber. Olga agradece a João Gabriel por tê-la defendido de Simba quando ele falou mal dela. Natália chega em casa e encontra a Dona Margot desmaiada. Vicente chega lá embaixo e fica preocupado. Natália diz a Vicente que a avó dele está muito doente e os médicos a deram pouco tempo de vida. Vicente fica triste. Constanza chega em casa. Nestor, na verdade Simba, se apresenta à mulher e diz que Gustavo acabou de demiti-lo. Nestor se oferece em ajudá-la a dar um susto em Sol, que anda se envolvendo com Gustavo. Constanza diz que de Soledade ela mesma se encarrega, mas tem um trabalho perfeito para ele. Constanza diz que tem um homem que está lhe fazendo mal e precisa que ele suma com esse cara da sua vida. Margot acorda e diz que acha que sua pressão abaixou. Natália pede que Margot diga a verdade para Vicente, porque é pior para ele ficar sem saber de nada. Vicente leva um chá para a avó. Mário diz a Valentina que não conseguiu trabalho, porque ninguém confia mais nele. Simba aceita acabar com William, amando de Constanza. Ela manda ele desaparecer com o nojento, porque hoje mesmo o dá 20 mil. Vicente coloca sua avó na cama. Margot pede que o neto não deixe Natália ir embora da casa. Ela fala que seu problema de saúde são coisas da idade. Andréia, chata, reclama com Regina por ter falado para sua mãe que ela está grávida. Regina diz que não teve outro jeito e não é bom esconder a verdade. Natália diz a Vicente que o gerente do clube não quer que ela venda seus bolos lá. Ela diz que agora seus planos para mudar vão ter que esperar. Natália chora, decepcionada, porque queria que seu negócio funcionasse. Vicente abraça sua amada. Andréia diz a Regina que não entende o que aconteceu com Omar, porque à noite conversaram. Ele disse que viria falar com ela e não chegou. Regina tenta ligar para Omar, mas o número é dado como cancelado. Vicente quer arrumar a casa para Andréia vir. Natália diz que de todo modo Andréia vai preferir ficar com a tia. Vicente diz a Natália que gostaria de falar com o médico da sua avó para saber do problema dela. Ele pede que Natália lhe ajude com tudo isso. Constanza pede que Regina melhore sua atitude com ela e faça isso por Andréia. Margot diz a Natália que o chazinho fez muito bem para ela. Natália pede que Margot siga corretamente o tratamento que o médico a deu. Natália pede para ir com ela a outro especialista. Margot diz que tem um tumor, isso significa que em breve estará morta. João Gabriel leva flores para Olga. Olga diz que gostaria que ele a levasse para passear e dançar. Natália diz a Vicente que Dona Margot aceitou de irem procurar uma segunda opinião de outro médico. Vicente chora ao saber que a avó está com câncer. Natália diz que esperam que a doença de Dona Margot tenha tratamento e vai falar com Fernanda, sua amiga, que é diretora de uma empresa muito grande de hospitais. Fernanda recebe uma ligação de Natália para se encontrarem. Fernanda diz a Salma que não quiseram comprar os bolos de Natália no clube. Salma diz que é uma ótima notícia, porque os bolos deixavam muito a desejar. Fernanda pede que Salma fale com o gerente, porque Natália é amiga delas e precisam apoiá-la. Salma diz a Fernanda que Omar foi para Londres estudar.
Sol vai até Teresa e diz que ela é muito boa na leitura do tarô. Teresa pergunta se ela quer consultar os anjos do tarô. Sol diz que tem medo. Teresa pergunta o que há de medo, se é dos anjos disserem o quão ela está errada, que é evidente aos olhos de todos, e se meter com homem casado sempre é um erro. Gustavo e Cláudio vão beber um bar. Sol diz a Teresa que prometeu nunca se apaixonar depois que seu namorado morreu, mas quando ficou encarregada da pensão e do salão de Constanza, conheceu Gustavo e se tornaram amigos, mas após muitos anos passarem, se apaixonou por ele. Ela fala que fez apenas umas semanas que ela e Gustavo se declararam um ao outro. Teresa diz a Sol que a entende, mas lhe dói que suas filhas tenham fracassado no casamento. Sol pede desculpas. Teresa diz que não tem nada que desculpá-la, mas a vida coloca cada um em seu lugar. Regina enfrenta Constanza e diz que se ela pôr alguma cilada para sua irmã ou arrancar as ilusões dela, ela vai se ver com ela. Fernanda diz a Natália que é estranho o clube ter negado em receber as sobremesas dela. Fernanda diz que vai conseguir uma reunião dela com o supervisor de uma cafeteria do hospital. Fernanda diz a Natália que Omar foi embora do país. Natália fica chocada. Constanza diz a Regina que o infeliz do pai dela a deixou muito magoada, que agora ela desconfia de todos, mas está errada. Regina pede que Constanza não magoe sua irmã. William é um infeliz, que vive chantageando muitas mulheres com quem se meteu. Uma jovem o paga o último dinheiro e diz que se ele continuar a perturbando, seu marido vai matá-lo. Natália chora ao saber que Omar abandonou sua filha e foi embora do país. Vicente diz a Zezé Pepe que a avó deles teve um desmaio, mas já está melhor, depois de ter tomado os remédios. Simba surpreende William e o ameaça com uma faca. Simba diz ao nojento que alguém o quer bem morto. William oferece dinheiro. Vicente, Zezé e Regina decidem vender os bolos de Natália na rua para o trabalho dela não ter sido em vão, não ser perdido. Natália diz a Fernanda que a avó de Vicente está com um tumor e ela já está resignada a morrer e quer que um especialista revise os exames dela para saber se ela pode viver mais alguns anos. Fernanda diz que no seu hospital tem um programa no qual atendem pessoas de idade avançada e de baixos recursos e fará um especialista atendê-la. Mário chega à casa de Vicente e vê que Vicente e Regina estão vendendo os bolos de Natália. Ele se oferece em ajudá-los. Vicente manda Mário tomar cuidado de como vende as sobremesas ali no bairro. Vicente se incomoda por Mário estar o estorvando e tentando ajudar a vender os bolos ali. Minha fortuna é te amar. Constanza diz a Andréia que já pegou as coisas dela e tudo está no quarto. Ela aconselha a sobrinha a ficar de repouso e parar de pensar em Omar. Andréia pede que Constanza fale com Salma e pergunte de Omar. Simba está a ponto de esfaquear o William, mas o William se defende e espanca a lesma até que ele diga que foi Constanza que o mandou. Furioso, William pega seu carro. João Gabriel diz a Vicente que brigou com Nestor. João pede dinheiro emprestado ao irmão para sair com Olga. Sol diz a Olga que está morrendo de vergonha de Teresa, porque ela já sabe que ela é a mulher que anda com o marido de Constanza. Olga ri e zomba da prima pela bronca que levou. Nestor liga para Constanza e diz que William o espancou e acabou fugindo. Constanza pede que Nestor encontre William e termine com o trabalho. William dirige o carro em alta velocidade e diz que Constanza o pagará por isso. Ele manda o vídeo para Gustavo. Em seguida, ele bate o carro numa árvore e morre na hora. Mário e Vicente trocam farpas durante a venda dos bolos, pois um faz oferta diferente do outro. Natália chega em casa. Vicente tenta explicar para ela, mas Mário chama a moça e diz que juntos seguiriam em frente, e já deu o telefone dela para os clientes para pedirem mais sobremesas. Natália fica agradecida. Vicente fica enciumado. Nestor chega no local do acidente e vê que o cara que morreu ali foi o William. Nestor tira fotos do morto. Natália diz a Mário que graças a Deus e a eles recuperou o dinheiro que investiu fazendo os bolos. Margot diz a Vicente que graças a Deus os bolos de Natália foram todos vendidos. Vicente diz à avó que não gosta muito desse Mário, pois não estava sabendo vender nada e quando Natália chegou ele ficou se achando.
Margot pergunta a Vicente se está com ciúmes. Vicente diz que não tem confiança nesse tipo, e é isso. Natália diz a Mário que Andréia ainda não sabe que Omar foi embora do país, e nem sabe como dirá para ela. Mário diz que quando Andréia souber disso, vai precisar do consolo dela. Mário diz a Natália que a melhor forma de superarem a traição de Verônica e Adriano é não deixarem se vencer e sair adiante apoiando um ao outro como melhores amigos. Vicente escuta tudo. Nestor diz a Constanza que o problema dela desapareceu para sempre e deve estar prestando contas para Deus. Constanza diz que William merece o inferno. Nestor mostra uma foto de William morto para Connie, que fica satisfeita ao saber que o maldito finalmente foi dessa para pior, porque no céu não deve estar. Ela paga o dinheiro pro bandido e agradece. Gustavo recebe o vídeo onde vê Constanza e William fazendo amor. Gustavo fica decepcionado ao saber que sua esposa ficou com outro e botou os chifres em sua cabeça. Vicente diz a Mário que ele não é o único que adora e cuida de Natália e as filhas. Mário diz que conhece Natália há muitos anos e a admira. Vicente diz a Mário que Natália não precisa dele e quer demonstrar a si mesma que pode seguir em frente sozinha. Vicente diz que é uma baixeza ele se aproveitar da dor e do desespero que Nath está vivendo e acusa ele de fazer isso para conquistá-la. Mário não nega e diz que ama Natália e vai fazê-la se apaixonar por ele. Vicente diz que fará ela se sentir mais que segura ao seu lado porque entrou no seu coração e também a ama. Olga escuta tudo e fica com cara de nojo. Adriano é transferido para a cadeia do México. Elias faz a honra de visitá-lo e diz que ali é onde começará o verdadeiro inferno dele. Mário zomba de Vicente e diz que um cara como ele não tem nenhuma possibilidade com Natália. Gustavo diz a Vicente que sua esposa está se deitando com o personal trainer da academia. Gustavo chama Vicente para irem ao bar. Olga diz a Mário que Natália anda como qualquer com Vicente e desde que chegou na casa de Vicente só esteve o provocando. Ela ainda fala que encontrou Natália e Vicente juntos em um quarto e aconselha Mário a levá-la o quanto antes, porque senão irá perdê-la. Natália se encontra com Andréia e diz que sente muito e revela que Omar foi embora do país. Adriano pergunta a Elias da sua família. Elias diz que lamenta porque Andréia está revivendo toda a dor que ele provocou com o abandono e Omar terminou com ela e desapareceu de sua vida e além disso a deixou grávida. Andréia sofre ao saber que Omar foi embora do México sem avisá-la. Natália decide ligar para Salma. Salma diz a Natália que não teve nada a ver e Elias convenceu seu chuchu a voltar para Londres e continuar com os estudos. Salma fala que Omar ficou muito dolorido por Andréia ter escondido a gravidez. Natália diz que eles se aproveitaram do pretexto perfeito para afastar Omar de sua filha. Natália diz a Salma que a conhece muito bem e ela deve estar feliz com isso. Adriano diz a Elias que o filho dele é um maldito covarde. Elias diz a Adriano que tudo isso ele mesmo provocou, deixando a família abandonada na miséria, e Andréia só engravidou de seu filho para sair da pobreza que está. Adriano diz que Andréia é apenas uma menina e não tem manhas para fazer planos assim. Elias dá ordens ao policial corrupto. Andréia pergunta à mãe por que isso está acontecendo com ela. Natália diz que a vida está cheia de tropeços e isso é uma prova para ela enfrentar como adulta. Natália diz a Andréia que elas não estão sozinhas, estão juntas. Andréia diz que quer morrer. Natália abraça a filha e tenta consolá-la. Andréia pede que a mãe vá embora porque não quer ficar com ela e nem precisa dela. Vicente visita o túmulo de Lúcia, no cemitério, e se lembra de quando teve um jantar romântico com ela e eram tão felizes juntos. E foi quando descobriu que iria ser papai. Vicente pede perdão a Lúcia e jura que tentou deter o que sente por Natália, mas não conseguiu. Só que isso já vai acabar. Adriano já está dentro do presídio com vários detentos. O policial dá ordens a Félix. 2 caras seguram Adriano e alguns presos o golpeiam. Os policiais chegam lá dentro e seguram Félix e Adriano. Vicente e Gustavo começam a beber e conversam sobre a traição de Constanza com ele. João Gabriel e Olga dançam em um bar e aproveitam a noite juntos. Uma menina chega ali. Olga pede a Kimberly, sua amiga, que agarre seu namorado, porque muito em breve Natália vai sair da
a vida do Sente, mas para isso quer tirar João Gabriel do seu caminho. Olga diz que João Gabriel precisa botar os chifres nela e partir seu coração. Olga dá ordens à safada e promete um ano grátis de serviços no salão de beleza, sempre bela. Natália diz a Regina que mesmo doendo, ela mesma preferiu dizer à filha que Omar foi embora do país. Natália diz que falou com Mário e ele propôs de compartilharem o aluguel de um lugar melhor, que Andréia se sinta bem com elas. Regina diz que qualquer coisa abaixo do que tiveram antes, Andréia não vai querer. Gustavo diz a Vicente que ele é um bom amigo, no qual confia. Os dois bebem. Vicente diz a Gustavo que também o considera seu amigo. Gustavo pergunta a Sente como vai reclamar o chifre com Constanza, sendo que também a traiu. Olga diz a João que vai ir ao banheiro e já volta. O plano entra em ação. Kimberly chega a ter João Gabriel para seduzi-lo. Ela fala que sente desejos por ele e sempre gostou dele. João Gabriel demonstra o mesmo e quase a beija, mas resiste. Olga fica espiando os dois. João Gabriel diz que já tem dona e manda Kimberly ir embora. Olga chega a ter João e ele conta o que aconteceu. João fala que adora Olga e quer que ela seja a mãe de seus filhos, sua futura esposa. Vicente diz a Gustavo que se sente o pior dos homens, porque o amor que tinha por Lúcia era tão grande, tão imenso, e o traiu. Gustavo pergunta a Vicente se acha que Natália sente o mesmo por ele. Vicente diz que nem em sonhos uma mulher como Natália ficaria com ele como marido. Mário visita Natália. Natália diz que esteve pensando no que ele propôs e não aceita e ficará naquela casa porque Regina está muito feliz ali e Andréia sempre terá o lugar dela ali quando quiser voltar. Mário pergunta a Natália se a decisão dela tem a ver com Vicente. Natália diz que admira e aprecia Vicente, e nada mais. Mário diz a Natália que Adriano já está na cidade. No dia seguinte, Gustavo chega em casa, no quarto de Constanza. Ele mostra o vídeo dela fazendo amor com William e pergunta desde quando ela o engana. Vicente chega em casa. Natália dá bom dia pra ele. Ele fala que está morrendo de dor de cabeça porque bebeu muito ontem à noite com Gustavo. Natália diz a Vicente que esteve pensando nas coisas de se mudar com as meninas para outra casa e tomou uma decisão. Antes de Natália falar, Vicente diz que também pensou e o melhor é ela ir embora da casa, o quanto antes melhor. Minha Fortuna é Te Amar, capítulo 31. Natália explica para Vicente que desta vez não vai aceitar a oferta de Mário e ficará na casa, e ela mesma irá encontrar algum lugar para morar com as filhas. Natália pede que ele a dê 2 semanas para ficar ali. Constanza diz a Gustavo que só foi desta vez e se arrependeu de imediato. Gustavo, se achando monstrão, solta as garras e insulta Constanza com palavras, sendo que ele mesmo a traía com a cabeleireira. Constanza diz que se sentia perdida, desesperada. Isso aconteceu quando ele foi embora da casa. Ela fala que ele não tem direito de lhe falar isso, porque também foi infiel com ela. João Gabriel informa a todos que muito em breve ele e Olga vão se casar. Olga engasga ao escutar isto. Gustavo diz a Constanza que talvez o que ela teve com William foi algo sem importância, mas a sua relação com Soledade é diferente, já que se amam. Ele fala que está apaixonado por Sol há muitos anos. Constanza fica chocada. Gustavo fala que, por respeito ao casamento deles, jamais ficou na cama com Soledade. Ele fala que o casamento deles acabou e agradece pelos 20 anos de sofrimento. Constanza chora. Natália diz a Vicente que falou com Fernanda sobre o estado de Dona Margot e ela vai conseguir a consulta com um especialista para fazer exames na senhora para saber em qual nível o tumor da velhinha está. Natália diz a Vicente que mesmo que vá embora da casa, logo logo, Dona Margot, Benjamin e ele ficarão no seu coração. Valentina e Mário desejam felicidades a João e Olga. Olga não gosta da pressa de João Gabriel para se casarem, sendo que mal começaram a namorar. Olga diz que não quer se casar com ele. João Gabriel fala que quer ter 5 filhos e fará de tudo para dar o que ela precise. Olga pede que ele relaxe na relação deles e não seja apressado. Natália chega na casa de Constanza, bem na hora que ela está gritando com Gustavo, dizendo que não vai lhe dar o divórcio. Ela ameaça ele, dizendo que se sair por aquela porta, perderá tudo. Gustavo fala para ela tomar cuidado, porque tem provas da infidelidade dela, e é melhor ela procurar um bom advogado. Natália pergunta a Constanza o que houve. Constanza diz: aconteceu que eu terminei como você
Vamos, Natália, se alegre, festeje, saia por aí gritando aos quatro ventos que meu marido me traiu e me deixou por outra. Natália diz a Constanza que jamais se alegraria com algo assim, porque ela é sua irmã e a ama. Constanza diz que não fez mais do que errar nesta vida e por isso seu casamento foi à falência. Constanza fala que Gustavo lhe confessou que está apaixonado por Soledade há muitos anos. Natália diz a Constanza que, apesar de tudo, sempre estará ao lado dela. Natália diz que quando Adriano a deixou, pensou que seu mundo tinha caído em cima, mas depois se deu conta de que perder seu marido não era o fim do mundo e percebeu que não precisa de um homem para seguir em frente e ser feliz. Constanza ignora os conselhos da irmã. Natália pede que a irmã não seja orgulhosa, porque também gostaria de conselhos dela por estar vivendo um mar de emoções, agora que Adriano voltou para a cidade e está na cadeia. Andréia e Regina vão à casa de Salma. Andréia pede que a Patricinha diga onde Omar está e precisa falar com ele. Constanza diz a Natália que o melhor que ela pode fazer é não ver Adriano nunca e deixá-lo apodrecer na cadeia. Natália diz que queria que Andréia voltasse com ela. Constanza pede que Natália não faça isso e deixe a menina com ela, porque não quer ficar sozinha. Salma diz a Andréia que ela não pode lhe exigir nada, porque seu filho não quer saber nada dela e nem do bastardo. Andréia pede que Omar tenha coragem e que ele mesmo lhe diga isso. Ela ameaça denunciar Omar, mas Salma diz que ela não pode fazer nada contra seus advogados. Andréia diz que está esperando um filho de Omar e ele precisa assumir a responsabilidade. Salma pergunta por que ela mentiu e não disse da gravidez para Omar. Salma diz que Andréia é uma iludida que pensava que iriam permitir que Omar ficasse com uma medíocre como ela. Salma diz a Andréia que o melhor que ela pode fazer é não ter esse bebê, porque essa criança só será estorvo para ela. A terapeuta diz a Vicente que Benjamin não está progredindo no tratamento, está voltando como era antes. A terapeuta diz que Benjamin encontrou em Natália uma figura maternal que lhe dá apoio emocional, segurança. A terapeuta diz que sente muito por Natália ir embora da casa dele e Benjamin sentirá muito a falta dela. Andréia chora, dizendo a Regina que perdeu Omar para sempre. Regina diz que Omar não a merece. Andréia sai do carro e corre pela cidade. Regina corre atrás da irmã. Andréia relembra tudo de ruim que lhe aconteceu, o abandono de seu pai e do homem que ama. Cláudio diz a Gustavo que o alertou sobre o engano de Constanza. Gustavo diz que tem provas da infidelidade de Constanza e não vai parar na rua e ficar sem nada. Andréia atravessa a ponte chorando muito e olha para a rodovia. Kimberly diz a Olga que ela não vai encontrar um cara tão amável e respeitável como João Gabriel. Olga diz que seria a mulher mais feliz se esse homem fosse Vicente. Olga pede ajuda a Kimberly para João Gabriel traí-la, porque depois Vicente vai consolá-la. Andréia sobe nas grades da ponte, decidida a se matar e se jogar do alto. Regina vê a irmã e chora. Natália visita Adriano na cadeia. Regina pede que Andréia não faça isso e pense no bebê, na mãe delas e nela. Andréia diz que não conseguirá seguir em frente sozinha com o bebê e quer que toda a dor vá embora. Regina implora que a irmã não faça isso. Hipócrita, Adriano elogia Natália. Natália diz a Adriano que não acredita mais nas mentiras dele. Natália diz que não sente nada por ele e está livre dele, das mentiras dele, dos abusos dele e de toda a porcaria que ele é. Regina pede que Andréia não a deixe sozinha, porque não conseguirá viver sem ela. Quando Andréia vai voltar, acaba tropeçando e ficando pendurada. Regina segura a irmã e por um fio não morre. Outras pessoas chegam ali e ajudam Andréia. Regina e Andréia se abraçam. Adriano diz a Natália que sabe que ela nunca irá perdoá-lo, porque está muito machucada. Natália diz que ele jurou no altar que iria amá-la, cuidar dela e protegê-la e a traiu. Ela fala que o pior de tudo foi quando ele abandonou as próprias filhas e as deixou na miséria e jamais irá perdoá-lo. Adriano diz que sabe que merece isso, que está vivendo, que está tendo. João Gabriel pergunta a Vicente como ele soube que Lúcia era a mulher da vida dele. Vicente diz que desde a primeira vez que viu Lúcia na festa da igreja do bairro, a amou. Adriano diz a Natália que é um lixo e se casou com ela por causa da herança dela, do dinheiro. Natália dá um tapa no infeliz e diz que tem nojo dele. Ela pede que ele cale-se porque não quer saber de mais nada. Adriano diz que precisava passar por tudo isso para se dar conta de que ao lado dela tinha tudo e perdeu por nada.
Natália pergunta aonde está o dinheiro que ele lhe roubou. Ela fala que Mário foi pra cadeia por culpa dele. Adriano diz que Verônica lhe roubou todo o dinheiro e sumiu da sua vida. Salma diz a Fernanda e Constanza que William, treinador do Jim, teve um acidente e morreu. Salma fala que o bom é que as mulheres dali ficarão livres das chantagens desse cara. Natália diz a Adriano que Andréia e Regina estão muito decepcionadas com ele, mas está cuidando delas e seguirão em frente. Adriano pergunta da gravidez de Andréia. Ele fala que está sabendo de tudo que aconteceu e de que Omar foi embora do país. Natália diz que Omar se mostrou ser igual a ele. Natália diz que essa é a primeira e última vez que vem vê-lo. Adriano diz que não tem ninguém e ela não pode lhe abandonar ali. Natália o chama de cínico e sai. Andréia chora muito e pensa que é melhor não ter o bebê. Regina diz que ela não está sozinha e tem ela, sua mãe e Constanza. Andréia pede perdão por quase ter se matado. Simba diz a Gustavo que Constanza lhe deu trabalho na oficina de volta. Gustavo diz que não se importa pelo que Constanza disse e ordena que ele saia dali. Teresa fica sabendo sobre o desastre do casamento de Constanza. Teresa diz a Natália que no vilarejo encontraram Gustavo com Soledade. Natália diz que falou com Constanza e ela estava muito vulnerável. Regina chega em casa e diz a Natália que vai morar com Andréia na casa da tia Constanza. Gustavo surpreende Sol e diz que sua relação com Constanza acabou. Gustavo prensa a mulher e a beija. Simba tira fotos dos dois se beijando. Minha fortuna é te amar, capítulo 32. Regina diz à mãe que Andréia não está bem, por isso não quer deixá-la só. Natália diz que seguirá com o plano de procurar outro lugar para viver em todas elas. Natália sente tristeza pela filha ir embora, porque irá ficar sozinha na casa. Vicente diz a Olga que João Gabriel está muito emocionado e motivado com ela. Olga diz que não quer que João parta seu coração. Ela fala que está tentando ser feliz com o irmão dele, depois de ele ter partido seu coração. Vicente diz que nunca irá amá-la como ela espera e manda ela se alegrar com o que tem. João Gabriel se perfuma todo para sair com Olga e procura alguma roupa bonita. Enquanto isso, em Londres, Omar está no hotel e olha uma foto de Andréia. Andréia sofre por não ter notícias do namorado. Omar liga para Salma e pede o número de Andréia. Ele fala que o telefone que seu pai lhe deu está restrito e apagou todos os números. Elias diz a Omar que Andréia já soube que ele fugiu porque matou uma mulher e não quer saber nada dele. Olga vê João Gabriel muito lindo e o elogia. Mário chega e vê que João está com sua roupa. Valentina chama Mário para jantarem. Soledade se contenta com o velho feio calvo do Gustavo, contanto que se amem. A idade e nem a beleza importa. Soledade e Gustavo se beijam e começam a fazer amor. Regina chega no quarto de Andréia. Natália pergunta à filha como ela se sente. Ela diz que mais tranquila. Natália a abraça. Natália diz às filhas que Adriano está na cidade, na prisão. Constanza vê as fotos de Soledade e Gustavo se beijando. Constanza pede que Simba lhe mande essas fotos, pois seu advogado vai adorar. Simba diz a Constanza que Gustavo está dentro da casa de Soledade e provavelmente fazendo travessuras. Natália diz a Regina e Andréia que Verônica traiu Adriano e roubou o dinheiro que ele tinha. Andréia fica curiosa pelo que Natália deve ter falado com Adriano. Constanza espera pelo Gustavo na vila. Ela pede um copo d'água para Zezé. Soledade diz a Gustavo que o ama. Ela fala que desfrutou muito nos braços dele. Gustavo diz que esse é o começo da nova vida deles, juntos. Teresa diz a Vicente que Regina foi morar com Andréia e Constanza. Benjamin fica triste. Cláudio diz que se Constanza está tão generosa, deveriam ir todos morar com ela. Zezé liga para Vicente e diz que Constanza está na pensão, esperando Gustavo terminar de atender Soledade. Vicente pede que Zezé não se meta em problemas alheios. Vicente liga para Gustavo e diz que a mulher dele está na pensão. Soledade fica desesperada. Gustavo diz que não vai mais se esconder. Vicente pede que Teresa não intervenha nisso. Teresa decide ir. Andréia diz a Regina que elas precisam ir ver Adriano. Regina não acredita no arrependimento do pai e nem quer vê-lo. Natália diz a Fernanda que a notícia da prisão de Adriano foi muito dura para as filhas.
Fernanda pergunta se Natália acredita no arrependimento de Adriano. Natália diz que ele lhe machucou muito e nunca mais vai confiar nele, porque ele é um miserável e fez amor com ela horas antes de fugir com Verônica. Teresa pede que Constanza não faça um escândalo e pede para irem. Constanza diz que é uma dama e não é uma vadia como Soledade. Fernanda diz a Natália para ter paciência, porque a situação dela vai melhorar. Natália desabafa com Fernanda e chora por todos os problemas e sofrimentos. Fernanda aconselha Natália a relaxar, passear em algum lugar para esfriar a cabeça. Constanza diz a Gustavo que a amante dele é muito mal educada por não vir cumprimentá-la. Constanza pergunta como ele foi capaz de julgá-la pelo que aconteceu com William, sendo que ele está fazendo o mesmo. Gustavo diz que não é a mesma coisa, já que não se meteu com uma qualquer que gravou vídeo íntimo. Gustavo diz a Constanza que o que ela fez foi asqueroso. Constanza diz que asqueroso foi ele se apaixonar por Soledade. Gustavo diz que eles não têm nada para falar além do divórcio. Olga e João Gabriel comem bolos. Olga elogia o bolo. João diz que são as sobremesas que Natália vende. Olga diz que sente nojo. Olga fala que não esqueceu das coisas que Natália lhe fez. João Gabriel fica triste, pensando que Olga ainda ama Vicente. Olga diz a João que quer tentar ser feliz com ele. Eles se beijam. Gustavo pede a Constanza para se divorciarem de boas. Constanza mostra a Gustavo as fotos dele se beijando com o Sol e diz que Nestor lhe mandou, e ele é o novo gerente da sua oficina mecânica. Gustavo se enfurece e diz que esse negócio é seu. Constanza diz que tirou o negócio dele da falência e as escrituras estão no seu nome. Ela pede que ele saia da sua oficina amanhã mesmo. Gustavo diz a Constanza que vai recuperar sua oficina. Ele diz que ela é detestável e agora no divórcio vai exigir tudo que lhe corresponde como marido. Os dois estão dispostos a entrar em guerra. Olga passa um momento agradável com João Gabriel. Olga imagina Vicente a elogiando no lugar de João. Olga diz que quer se casar com ele. João Gabriel fica feliz. Gustavo diz a Sol que a ama e ela é sua força. Sol pergunta o que ele vai fazer com Nestor. Gustavo diz que nada, mas vai continuar trabalhando lá. Gustavo e Mário se reencontram e se cumprimentam. Gustavo avisa Mário que se separou de Constanza e vai morar ali na vila. Mário descobre que Soledade e Gustavo têm um rolo. Vicente diz a Natália que soube que Regina foi embora. Natália diz que suas filhas a deixaram. Vicente diz a Natália que ela é uma grande mãe. Natália diz que vai se sentir muito sozinha, sem suas filhas ali com ela. Vicente diz que a mãe dela está ali também. Natália diz a Vicente que semana que vem Dona Margot pode ver o doutor especialista. Vicente agradece. Natália diz a Vicente que vai sair para passear por uns dias, para se acalmar, esfriar a cabeça. Ela pede perdão e diz que está esgotada. João Gabriel está ansioso para se casar com Olga o mais rápido possível. Ela diz que é uma senhorita bem séria, igual às antigas, que se conservam puras até a hora do casamento. Eles se beijam. Natália vê uma foto das filhas e chora. Benjamin vai ao quarto de Natália para dormir com ela. No dia seguinte, Vicente não encontra Benjamin no quarto dele e se preocupa. Vicente pergunta a Margot de Benjamin porque não o encontrou no quarto. Vicente chega no quarto de Natália e encontra ele dormindo com Natália. Margot pergunta a Vicente o que mais ele precisa para entender que Natália é a mulher que ele deve refazer a vida. Vicente diz à avó que não queria acordá-los, mas precisa preparar Benjamin para ir à escola. Margot pede para deixarem eles dormirem mais um pouco e prepararem um café da manhã delicioso. João Gabriel acorda Pepe para irem trabalhar na oficina. Natália e Benjamin acordam. Ela se assusta com a hora e diz a Benjamin que vai dar um banho nele e preparar algo gostoso para eles comer no café. Sol diz a Olga que Gustavo vai se divorciar de Constanza e veio viver com ela. Ela diz que está muito feliz e se ilude em ter um filho de Gustavo. Olga diz que vai se casar com João Gabriel. Soledade pergunta a Olga o que ela está tramando. Margot diz a Vicente que Benjamin se sente protegido ao lado de Natália. Vicente diz que Natália só está de passagem e está prestes a ir embora da casa. Margot diz a Vicente que a vida tem que continuar e ele precisa deixar a lembrança de Lúcia aí, porque lamentavelmente ela morreu. Mas ele e Benjamin seguem vivos e precisam buscar pela felicidade, e ele merece a oportunidade de formar uma nova família.